Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana aqui nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Para ir ao blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. No Facebook é facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 22 de maio de 2026, sexta-feira, 7ª semana da Páscoa de Jesus. No ano litúrgico a cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito temos a missa própria com prefácio da Assunção. Então é a 7ª semana da Páscoa do Senhor Jesus. Agora, a missa, atenção, senhor presidente de celebração eucarística ou da palavra, a missa pode ser também em homenagem a Santa Rita de Cássia, religiosa, memória facultativa. A cor permanece branca. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos do 13b até o 21. É a leitura que fala da missão do apóstolo Paulo. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias ali, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 102 na Bíblia Vulgata ou 103 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 11 ao 12, 19 ao 20a-b. Refrão 19a. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repetamos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos, que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repetamos! O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Vamos ao Evangelho agora. Inicialmente vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. É o escrito pelo apóstolo caçula São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado.
O Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora às explicações do Evangelho. Isso é muito importante porque nem todo mundo compreende o Evangelho. Tem católico que vai à missa apenas por causa de Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E várias leituras são feitas, inclusive, às vezes tem leitura do Velho Testamento. Então vamos explicar pelo menos o Evangelho. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho está escrito o seguinte: Jesus ressuscitado submete Pedro a uma prova. A mesma pergunta em 3 momentos consecutivos. Pedro, tu me amas? Pedro toma consciência do que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Tu sabes que sou teu amigo. Com esta resposta positiva, Pedro aceita entregar sua vida pelo amigo, do mesmo modo que o amigo entregou sua vida por nós. Concretamente, Pedro assume a condução. Olha só, Pedro assume a condução do rebanho de Cristo, cordeiros e ovelhas, isto é, os líderes com o povo de Deus. Ser cristão é repetir ao Senhor todos os dias que o amamos, apesar de nossos pecados, nossa ignorância e nossas negações. À medida que nos colocamos na dinâmica do seguimento de Jesus, vamos amadurecendo no caminho que ele traçou para nós. Resposta fecunda do autêntico discípulo de Cristo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aqui no livro Palavra e Vida também temos uma explicação sobre João 21, versículos do 15 ao 19. Vejamos o que está escrito. Pedro é aqui símbolo e figura de todos nós, de nossas traições, de nossas covardias, nossas mediocridades, nossas muitas palavras e poucos atos. Todos somos parte de Pedro quando ele renegou Jesus 3 vezes no momento da paixão. Por isso as palavras de Jesus neste evangelho dirigem-se a cada um de nós, confirmando-nos em nossa vocação, confirmando-nos em seu amor. É tempo agora de aprendermos o que se pode retirar da experiência, voltar a olhar para frente, porque o amor de Deus continua conosco. Meu irmão, você ama Jesus? Ele está sempre perguntando para você: você o ama? Se você o ama, ama também ao seu próximo. Vamos saber dos santos, porque eles amaram Jesus e estão hoje no céu com Jesus, com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. 22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia, uma religiosa que morreu em 1457.
Ela é padroeira das causas consideradas impossíveis, suportou com paciência os maus tratos do marido após a morte dele e dos filhos, entrou no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, onde foi religiosa exemplar. De acordo com uma pesquisa feita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Rita de Cássia tem esse nome porque nasceu em Cássia, na cidade de Cássia, na Itália, em 1381. Na infância, ela manifestou sua vocação religiosa, mas para atender aos desejos do pai e da mãe, já idosos, Rita casou-se com um homem de nome Paulo Ferdinando. Seu marido tornou-se violento e agressivo. A tudo ela suportava com paciência e oração. A penitência e a abnegação de Rita conseguiriam convertê-lo aos preceitos de amor a Cristo. Olha só, converteu o marido. Entretanto, suas atitudes passadas deixaram um rastro de inimizades que culminaram com seu assassinato, trazendo grande dor e sofrimento ao coração de Rita. Olha, teve o marido assassinado, porque foi muito violento no passado e mesmo após a conversão ele foi morto. Dedicou-se então aos 2 filhos, ainda pequenos, que na adolescência descobriram a verdadeira causa da morte do pai e resolveram vingá-lo quando crescessem. Rita pediu a interferência de Deus para tirar tal ideia da cabeça dos filhos. Se isso não fosse possível, que Deus os levasse para junto dele e que assim se cumprisse esse destino. Em menos de um ano, os 2 filhos de Rita morreram, sem concretizarem a vingança. Felizmente, não concretizaram a vingança. Rita ficou sozinha no mundo e decidiu criar uma nova vida, dar um novo rumo à sua vida, modificá-la. Determinada, resolveu seguir a vocação revelada ainda na infância, tornar-se monja agostiniana. Ela se entregou completamente a uma vida de orações e penitência com humildade e obediência total às regras agostinianas. Sua fé era tão intensa que na sua testa apareceu um espinho da coroa de Cristo, estigma que a acompanhou durante 14 anos. Rita morreu no ano de 1457, aos 76 anos, em Cássia. Sua fama de santidade atravessou os muros do convento e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão junto a Deus. Os fiéis consideram Santa Rita de Cássia a santa das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia, rogai por mim, rogai por todos nós, rogai pelos meus parentes, meus amigos, meus vizinhos e até pelos meus inimigos para que se convertam. Santo do dia 22 de maio, Santo Atão, bispo, morreu mais ou menos em 1153, depois de ter sido abade da Ordem de Vallombrosa, foi eleito para a sede episcopal de Pistoia, na Itália. Santo do dia 22 de maio é São Domingos Nigon, mártir, morreu em 1862, foi pai de família, tornou-se santo. Pai de família que teve a cabeça cortada, foi decapitado durante as perseguições na Ásia, no continente da Ásia, mais precisamente no país chamado Vietnã. E por que ele foi mártir de Cristo? Porque recusou-se a renegar sua fé católica cristã. São Domingos Nigon, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurada do dia 22 de maio, a beata Humildade, também chamada de Rosana, foi uma abadesa, morreu em 1310. Aos 24 anos, ela e o marido decidiram abandonar o mundo e abraçar a vida religiosa. Olha, um casal, hein? Atraídas por seu exemplo, vários jovens juntaram-se a ela no mosteiro de Santa Maria Novella, do qual tornou-se priora.
Bem-aventurado do dia 22 de maio é o beato João Forest, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir, morreu em 1538. Foi um religioso franciscano queimado vivo no reinado de Henrique VIII da Inglaterra. Sua morte aconteceu porque ele defendeu a unidade católica cristã. Bem-aventurado do dia 22 de maio é o beato Matias de Arima. Foi mártir e morreu em 1620. Foi um catequista de Omura, no Japão, torturado até a morte por recusar-se a delatar os missionários. Beato Matias de Arima, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus, e que ele seja canonizado, é o que desejamos. Beato do dia 22 de maio é o bem-aventurado João Mopnot, religioso e também mártir, morreu em 1794. Foi um irmão lasalista, encarcerado numa galera de Roquefort durante a Revolução Francesa, essa famigerada revolução, maldosa para os cristãos católicos. Irmão lasalista, então, morreu em decorrência de uma doença contraída nessa embarcação, uma galera onde ele ficou. Galera era uma embarcação. Bem-aventurada do dia 22 de maio é a beata Maria Domingas Brum Barbantini. Foi uma religiosa que morreu em 1868. Após ficar viúva, fundou em Lucca, na Itália, a Congregação das Irmãs dos Enfermos de São Camilo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver a vida eterna com Deus, ter a visão beatífica de Deus, algo maravilhoso, inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. São Paulo já disse que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, bocas jamais falaram sobre o que será o céu, a vida eterna para todos nós. Algo wonderful, muito bom, que não temos palavras humanas para definir. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Que Deus abençoe você. Se estiver na vida errada, mude de vida, converta-se enquanto é tempo. O tempo é aqui na terra, depois que morreu não tem mais jeito.